Fala, rapaziada, eu como bom torcedor gosto de uma teoria da conspiração, né? Gosto do entretenimento, aliás, é por isso que nós assistimos futebol. Futebol sem entretenimento, sem personagem, ele não existe. E o Rica Perrone tem uma teoria, né? Uma exposição muito bacana sobre o Daverson. Inclusive ontem acabou com tudo, né? Deitou no Flamengo, fez gol, mostrou a tatu. O Daverson é um personagem bom, né? Nós ficava muito puto com ele aqui, mas o homem é bom. O homem, ele sabe engajar, ele sabe entreter e ele não é ruim de bola não, viu? A gente subestima demais o Daverson, coitado. Vamos ver aqui o que o Rica falou a respeito do Daverson, olha que bacana. Minha diretoria, o que você está prestes a ouvir nesse vídeo aqui é um grande absurdo. Então já estou te avisando antes que o que você vai ouvir aqui é um absurdo. Um absurdo ainda maior partindo de um cara como eu que defendo que a seleção brasileira é o topo do topo, que ali só pode jogar gênio, caralho. Então, eu vou falar um absurdo aqui. Mas eu vou falar porque realmente é o que eu sinto. E eu queria saber de vocês aqui nos comentários se vocês acham que eu estou muito louco ou não. O que eu acho, o que eu penso sobre futebol? Eu penso que futebol, no meu meio, aquilo que eu faço, eu movimento uma paixão nas pessoas. Então, você hoje vai me xingar, falar, Rica, você é um idiota, você é um filho da puta. Por quê? Porque eu falei que foi pênalti, você falou que não foi. E tudo bem, é do jogo. Eu já xinguei tudo quanto é jornalista, que hoje é meu colega, quando eu era só torcedor, né? Os mais velhos e tal. Já gostei deles pra caralho quando eles fizeram um comentário que eu gostei, etc, etc. E segue o jogo, tá tudo certo. O que eu acho muito louco é o seguinte, o que faz a gente viver disso a semana inteira? É o personagem, é o entretenimento, é o que o futebol gera. Por isso eu amo o Renato Gaúcho. Por quê? Porque o Renato Gaúcho é um cara que desde o dia que eu nasci, ele é protagonista todo santo dia no futebol. Né? E sem fazer nada de errado. Sempre com coisas ou divertidas, polêmicas e tal, mas sem fazer nada de errado. Entregando o trabalho dele, sendo um bom jogador, tal, e tá tudo certo. Então, dentro desse limite, eu acho que você pode fazer o que você quiser. Eu adoro jogadores irreverentes, eu adorava o Viola, eu adoro o Edmundo, eu gosto de jogador desse tipo. Né? Ah, o cara é problema, o cara... Não, o problema é você ficar a vida inteira enchendo o saco lá, indo pra igreja todo domingo, não fazer porra nenhuma de errado na vida inteira, e quando terminar a tua vida, falar assim, ah, não errei, mas também não acertou, né, mano? Porra nenhuma, tua vida foi um saco. Então eu gosto de gente assim. E eu tenho no Daverson hoje uma coisa, cara, que além dele ser o principal personagem do futebol brasileiro hoje, como personagem, o que esse menino passa para as pessoas é uma coisa muito difícil. Ele consegue ser irreverente, ele consegue ser marrento, e ao mesmo tempo de uma simplicidade pura, que você vê que ele não tá articulando aquilo, que todo mundo gosta do Daverson. Ele já... Cara, isso é real, isso é real. O Daverson é como se fosse aquele amigo que você jogasse bola na rua, né? Se bobear não, tá? Eu conheço, inclusive, tem um amigo flamenguista aqui, ele fala, irmão, eu não consigo odiar o Daverson, não consigo ter ódio do Daverson. Né? Porque você vê que ele não faz na maldade, ele faz pela brincadeira, ele faz pela zoeira. Inclusive ontem, no jogo do Cuiabá, ele elogia o Flamengo, ele fala mó bem do Flamengo, né? Ele fala, não, ó, todo mundo achou que eu ia vir aqui com polêmica, mas eu vim aqui elogiar, a equipe do Flamengo é muito grande, papapá. O Daverson, ele é uma criança no corpo do adulto, cara. É surreal a bondade desse cara, e a maluquice também. Tá jogando pra mim num clube que ele não deveria estar jogando. Eu não acho que o Davidson tem futebol pra jogar no Cuiabá. Eu acho que o Davidson poderia, por exemplo, estar no Vasco hoje. Isso Acho é que o verdade. Davidson podia ser um reserva do Soares no Grêmio. Eu acho que o Davidson tem futebol. Posso ir mais longe? Posso um pouquinho mais longe? Ele caberia na reserva do Palmeiras. Desculpem, falei, soltei aqui no ar. Poderia estar na reserva do Palmeiras. Ele é infinitamente melhor que o Rafael Navarro, né? Que já foi emprestado, inclusive. Mas é aquela, né? A gente subestima o palhaço, né? A gente acha que o mérito do palhaço é só fazer graça. E esse é o problema do Daverson, né? Ele foi muito palhaço, cara. E aí o pessoal não trata com seriedade quando precisa, né? Futebol subestimado. Acho que ele joga mais do que onde ele tá. Não é porque ele decidiu uma Libertadores, não. É porque ele tem alguns recursos mesmo. Ele é um jogador batalhador, ele E é um grandão, brasileiro, ele ajuda, né? ele, né, voluntarioso e tal. Mas o personagem, o que ele gera pra nós todo santo dia, é muito divertido. Seja na entrevista, seja no jeitão dele pedir desculpa pra uma torcida. Ele é muito louco, cara. E a gente adora o cara, né? Por essa conexão que ele tem com o torcedor, essa simplicidade, essa coisa que a gente olha e fala, pô, que... E outro dia eu vi uma entrevista do Davidson, rapaz, puta, mas mexeu comigo de um jeito, bicho, que eu vou te falar um negócio, fazia tempo que um jogador que não seja assim tão notável não me... O Davidson deu uma entrevista tão pura, tão sincera, dizendo que, pô, eu não consegui chegar, a seleção foi a única coisa que eu não, realmente, é o grande sonho da minha vida e eu nunca consegui jogar na seleção, e ele sabe que aos 32 anos, no Cuiabá, ele não vai jogar na seleção brasileira, ele sabe disso. E eu achei aquilo tão humilde da parte dele, tão puro da parte dele, e tão bonito ver um jogador de futebol campeão pelo Palmeiras. Pô, jogar no Palmeiras. Não, pera aí, Rica Perrone, você não vai falar o que eu tô pensando, né?
Você não vai falar o que eu tô pensando. Talvez a molecada de hoje não tenha essa noção que a gente mais velho tem, mas, pô, jogar no Palmeiras, ser titular de um Palmeiras, fazer um gol de título pelo Palmeiras, isso é uma glória que um a cada 1 milhão vai atingir dos que tentaram jogar futebol no mundo, entendeu? E ele fez, então ele é um grande jogador e tal. Eu fiquei tão tocado com a vontade que esse menino tem de jogar na seleção, com o tamanho do sonho dele, com a pureza que ele colocou isso, que a minha absurda vontade era que o Diniz chegasse agora na próxima convocação para esses 2 jogos da eliminatória, jogos de abertura, jogos mais simples, e falasse assim, gente, eu estou convocando 22 jogadores. O 23º jogador que eu vou levar não está nos planos para a seleção brasileira nos próximos anos, mas eu vou prestar uma homenagem ao jogador mais querido do Brasil hoje e o jogador que mostrou que tem uma vontade de estar aqui gigantesca e que tem uma carreira que não é um absurdo o Davidson fazer uma partida na seleção brasileira. Eu vou levar o Davidson, ele vai ficar na reserva, se o Brasil estiver ganhando, ele vai entrar nos últimos 15 minutos lá. Rapaziada, posso falar uma coisa? Isso pode parecer loucura, tá? Mas não é. Se seleção é momento, não é momento. Quem joga mais bola hoje? Quem tá jogando mais bola hoje? Quem vive o melhor momento? O Daverson ou o Pedro do Flamengo? Vamos falar real, Campeonato Brasileiro. Quem vive o melhor momento hoje? Gabigol ou Daverson? Hã? Tô falando a real aqui, tô lançando também despretensiosamente. Se seleção é momento, e esses amistosos da seleção não vale nada, né, gente? Vocês viram que até o Rony foi convocado lá, os caras convocaram pra dar uma moral pro Rony. Vamos ser bem sinceros, o Rony não vai seguir no projeto da seleção. Vamos falar a verdade aqui, né? Tem muito sentido isso que ele tá falando, cara. Porque essa seleção aí, ela não tem... Eles convocaram o Pedro, o Daverson, o Rony, o Veiga, pra gerar uma identificação com o brasileiro, né? Pra fazer o brasileiro assistir mais os jogos. E tem muito sentido isso que ele tá falando, porque isso não vale nada, né? O Diniz não vai nem ficar, né? Não sabe se o Ancelotti vem ou não. Tô achando que o Brasil vai tomar um balão do Ancelotti, tá? Só louco sai do Real Madrid pra assumir essa bagunça aqui, a seleção, né? Mas... faz sentido, cara. Faz sentido sim. Se seleção é momento, meu parceiro, o Daverson tem que jogar. Pelo menos no banco ele teria que estar. Faz sentido. No jogo lá em Belém, a torcida vai fazer uma puta festa pra ele vai chorar, vai ser uma puta de uma emoção pra ele. Pô, Rica, mas você tá querendo transformar a seleção brasileira numa brincadeira? Não, não é uma brincadeira. É porque nos próximos 2 anos, a seleção brasileira ela vai jogar partidas amistosas, ou então partidas eliminatórias, onde a gente vai ganhar 99%, exceção feita ao jogo contra a Argentina, que é um jogo mais pegado, que a gente quer ganhar, né? O resto, irmão, o Uruguai também vai, mas de resto, assim, a gente vai levando, né? A gente vai jogando, a gente faz, né? Mas a gente não tem aquela coisa de querer... né, aquela gana de jogar as eliminatórias e tal. Então, no meio desse cenário, eu fico pensando como entretenimento e como até uma demonstração pro cara e pros jogadores da seleção. Olha aqui, ó, olha esse cara, o quanto ele quer estar aqui, ó. Olha o quanto esse menino sonhou em estar aqui. Que eu acho legal passar isso pro grupo, eu acho legal pro torcedor, eu acho que cria esse elo que a CBF tá tentando há tantos anos falar assim, pô, mas o torcedor brasileiro e a seleção, eles não estão conectados, né? O que custa você eventualmente um jogo do Brasil falar, nesse jogo aqui eu vou levar o Davidson e botar ele faltando 15 minutos. Foda-se, o plano é esse. Porra, mais ou menos, vai ter os azedos que vão criticar, né? Aqueles, tem, mosquinha, né? Que fica em cima da luz e o mosquinha que fica em cima da bosta. Vai ter aqueles caras que vão encher o saco, criticar, e falar, podia ter dado oportunidade pra um, pra outro. Mas é que assim, não é um momento de definição do time. A própria CBF, nesse momento, reconhece não estar sequer com o treinador da próxima Copa do Mundo na cabeça dela, pelo menos o que ela diz midiaticamente. Então, num momento como esse, que pode ser mais do caralho do que você eventualmente começar uma eliminatória jogando lá em Belém, como o Brasil vai jogar, com o máximo de jogadores brasileiros jogando no Brasil que você puder, né? O máximo que você puder aproveitar os jogadores que joguem aqui, porque a gente pode ganhar o jogo, claro, com os jogadores que nós temos aqui. Ninguém precisa, talvez não precise tirar o Neymar de lá, que tá se recuperando uma contusão pra vir jogar esse jogo. Mas como do caralho seria você botar o Daverson no final do jogo, botar com a camisa da seleção pra ele guardar a camisa, a foto e tal, não sei o quê. Eu sei que você também deve estar pensando, falando assim, Rica, você tá tão louco, porque você vai ter que fazer isso com tanta gente, se você for ser justo. Mas eu não quero ser justo. Eu tô zelando apenas pela parte do entretenimento. Apenas pela parte passional que me toca o futebol. Que é a parte de olhar pro Daverson e ver no Daverson uma coisa que eu não vejo na maior parte dos jogadores. Que é ainda ter dentro dele aquele menino que queria ser jogador. Ele demonstra isso no jogo. O Daverson curte quando a torcida grita o nome dele, ele curte quando ele faz o gol, ele curte quando ele dá entrevista, ele curte... Cara, ele é diferente mesmo. Eu lembro de um Palmeiras e Cerro Porteño, não sei se foi Palmeiras e Cerro Porteño, Palmeiras e São Lourenço. Palmeiras ganhou de 2-0 lá no Paraguai, né? Felipe Melo foi expulso, Paraguai, não sei, nem vou lembrar o país, acho que foi Cerro Porteño. Ganhou de 2-0 lá, aí o Felipe Melo foi expulso, né? Logo no comecinho do jogo, no jogo da volta.
E aí, cara, o Palmeiras tomou sufoco. O Palmeiras tomou 1x0, se tomasse o 2x0, ia pros pênaltis. Aí o Felipão colocou o Daverson. Meu irmão, o que esse cara segurou o jogo, o que esse cara foi showman. Ele tomava uma porrada do paraguaio, né, do zagueiro paraguaio lá, dos paraguaios. Ele rolava no chão e ele simulava. Aí o juiz ia lá, mandava ele levantar, ele ia pra torcida. E o Daverson, na final de Montevidéu, ele teve o final que ele merecia, né? E, tipo assim, ele fazia as cagadinhas dele, mas não era nada na maldade, né? Ele teve a coroação que ele merecia em Montevidéu. E nesse jogo contra o Cerro Porteño, ele ajudou a segurar o jogo. É que ninguém percebeu. Os caras falaram, esse cara é um palhaço, né? A própria torcida do Palmeiras, né? Às vezes pegava muito pesado com o cara, né? Falaram, esse cara é um palhaço. Não sei. E ele segurou o jogo. Aquele jogo, ele foi expulso naquele jogo. De tanta cera que ele fez. Ele segurava a bola, ele prendia, ele dava chute no vácuo. Ele deu chute no vácuo. Ele começou a chorar, ele socava o ar, ele chamava a torcida. Ele foi um palhaço. Um palhaço, tipo assim, ele fez a galera, ele chamou a galera, mas ninguém dá a importância, né, que ele deveria. E em Montevidéu, ele teve o final que ele merecia, né? O final épico que ele merecia. Ele fez o gol, ele fez cera. O Daverson é um personagem bom, cara. É um dos últimos personagens, talvez, que a gente tem. Hoje é todo mundo falando certinho, né? Graças a Deus, se Deus quiser, rumo aos 3 pontos. Não tem mais isso. Até na seleção, né? Até na própria seleção. Se ele vai num jogo amistoso da seleção, meu Deus do céu. Acho que ele faz volta olímpica. Ele vira parça do Neymar, ele leva a cesta leva a cesta de café da manhã lá pro Diniz. Ele vira amigo do grupo. Esse cara ia tocar fogo, cara. Porque ele tem um carisma que é dele. Ele tem um negócio que é dele. Você olha pra ele e você fala, cara, esse cara é diferente. Ele é louco, ele tem um parafusamento. Mas esse cara é diferente. Então, assim, vamos analisar friamente aqui, tá? Daverson. O Daverson tem continuidade na seleção? Não, não tem. O Rony teria continuidade na seleção? Não tem, gente. Vamos falar real, né? Por mais que ele jogue no Palmeiras aqui, foi decisivo várias vezes, fez gol de bike, os caralho, mas ele tem continuidade na seleção? Não tem. Né? E o Veiga? O Veiga, você acha que vai continuar na seleção? Também não vai. Se seleção é momento, o Daverson é um dos melhores 9 hoje do Brasil. O Rica não tá falando nenhum absurdo não, cara. Ser famoso, ele curte as coisas, ele curte de uma forma que não é maldosa, ele não gera dano pra ninguém pelo que ele faz. Só entretenimento. E aquela entrevista dele falando que ele queria, que o sonho da vida dele era jogar uma vez na seleção brasileira e que talvez ele não fosse conseguir e tal. Rapaz, mas eu fiquei com uma coisa na cabeça ali que pode ser e deve ser a coisa mais idiota que eu já comentei na minha vida. Mas é a coisa mais sincera também que eu tô falando ultimamente. Porque, porra, quando a gente vai gravar um vídeo aqui, a gente pensa, pô, eu posso até achar isso, mas isso não é bom falar e tal. Mas foda-se, essa eu vou falar porque realmente eu queria muito que o Daverson tivesse esse presente. E é um presente mesmo, não é uma convocação, é um presente que ficasse claro mesmo, Daverson. Estamos te trazendo aqui pra te homenagear, cara. Pela demonstração que você deu de vontade de estar aqui. Então hoje nós vamos deixar você jogar 15 minutos com a camisa da seleção brasileira como uma forma de homenagem pela sua carreira, pelo título que você deu ao Palmeiras, por tudo que você representou aí pro Palmeiras e tal, pelo que você vem jogando no Cuiabá e etc. E tá aqui a camisa do Brasil, joga aí 15 minutos e tal. Porra, eu acho que não ia ter um torcedor no estádio que não vibraria com a entrada dele, que não se divertiria com a emoção dele. Cara, porque no final das contas, o jogo do Brasil na eliminatória hoje é um jogo esvaziado, é um jogo que se não tiver o Neymar não vai nem vender todos os ingressos. Então, sei lá, tô doidão, gente. Vocês acham que eu tô muito louco? E rapaziada, assim, na boa, né? Vamos listar aqui os principais caras do Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar real, no momento. Quem que joga mais com o Daverson hoje? Talvez o Tiquinho Soares, né? O Tiquinho Soares e o Roger Guedes, né? O Roger Guedes saiu, né? Mas assim, Marcos Leonardo, Hulk, aqui tô falando dos artilheiros, tá? Sacha, Calheri, o Calheri não vai ser convocado, né? Obviamente. Aí você tem Robson, você tem Thiago Borbas, você tem uma galera, que tô falando dos caras que fizeram gol aqui, tá? Mas aqui, da linha de frente, você acha que tem alguém aqui que poderia sobressair? O Roger Guedes já foi embora, né? Você tem o Davis, tem o Tiquinho Soares, talvez, só, né? O Tiquinho Soares e o Hulk, né? Ali no caso. Mas você acha, o Daverson vive um momento melhor, cara. Então não dá pra dizer que é loucura isso aí que ele tá falando, não, tá? Assim, entendo a tese do Rica e eu como torcedor palmeirense, tá? Que eu falo com clubismo. Se o corintiano ou o flamenguista, os caras acharem isso um absurdo, né? Óbvio, né? Os caras têm Gabigol, os caras têm um timaço ali, né? Se os caras acharem isso um absurdo, faz muito sentido. Mas eu como palmeirense, né? Como conhecedor do personagem Daverson, aqui eu tô falando além do futebol, me faz muito sentido isso aí que o Rica falou, cara. Se futebol é momento,
Deivinho merecia uma vaga, né? Na minha opinião. O que você acha? É viagem? É viagem da nossa cabeça? O que você pensa aí? Eu, como palmeirense, a visão de palmeirense aqui, concordo com o Rica. Se seleção é momento, pelo menos o banquinho de reservas ali, os 15 minutos, eu concordo com o Rica que ele merecia. Né? Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. Se você não é inscrito no canal, você já sabe o que você tem que fazer. Tamo junto.